hoje para gravar meu primeiro vlog de leitura, compartilhar com vocês as minhas experiências literárias. Eu quero criar esse hábito de gravar vídeos falando sobre as minhas leituras, porque eu quero trabalhar também a questão da minha oralidade. Eu sempre escrevi sobre os livros que eu lia, mas nunca era algo falado assim, era escrito mesmo, como eu falei. Se vocês quiserem, até algum dia eu posso mostrar como eu organizo o meu diário de leitura, enfim. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um livro que eu tô lendo, que na verdade eu já li recentemente, que foi uma indicação da escola, da professora, que ela pediu pra gente ler esse livro pra depois a gente fazer um trabalho sobre ele. E eu queria falar, gente, sobre esse livro porque, assim, sempre que uma professora indica algum livro na escola, a gente sempre pensa, vai ser um livro muito chato que eu não vou conseguir ler. A professora sempre escolhe livros complexos que a gente não entende nada que tá lendo, tem que ler a página 5 vezes porque você não entende nada. E, gente, pra mim, eu também pensei que fosse ser assim quando eu fosse ler esse livro, mas, gente, eu fiquei em choque do tanto que eu gostei dessa leitura. E o livro que eu estou falando é A Evolução dos Bichos. Gente, eu nunca tinha lido esse livro, por incrível que pareça, eu nunca tinha lido. Eu tô no primeiro ano do ensino médio e eu nunca tinha lido esse livro aqui. A minha professora indicou esse ano e eu pensei, não vou gostar desse livro, do mesmo jeito que eu não gostei de 1984. É um outro livro de George Orwell, 1984. E esse livro, gente, 1984, eu não me identifiquei nem um pouco com ele. Eu não consegui fazer a leitura, porque eu achava as palavras muito complexas. Eu não sei se é porque eu não tinha maturidade suficiente pra fazer a leitura daquele livro. Mas, gente, eu não conseguia prestar muita atenção na leitura. Eu até entendi alguns pontos, mas pra mim não foi uma leitura prazerosa. Foi uma leitura arrastada. E eu pensei que a Revolução dos Bichos fosse ser a mesma coisa. Porque como é escrito pelo mesmo autor, eu pensei, vai ser a mesma coisa. E eu não vou gostar do livro. Mas, gente, foi uma experiência completamente diferente. Esse livro aqui é fantástico, é uma obra de arte, gente. E eu queria muito falar sobre ele nesse vídeo. Gente, talvez eu esteja um pouco ansiosa falando demais, mas é que assim, eu quero muito melhorar minha oratória, então assim, conforme os dias vão passando, eu vou me adaptando melhor em relação à câmera, que também não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, que é me gravar, então assim, eu não tenho muita intimidade com a câmera. Então eu vou trabalhando com isso no decorrer dos vídeos, e eu espero que vocês entendam, relevem algumas coisas que eu falar, que eu fizer, enfim. Mas vamos lá, gente, eu quero falar sobre esse livro aqui, que eu gostei muito, eu dei 5 estrelas, gente, porque esse livro aqui é fantástico. Até pra, tipo assim, esse aqui é um dos clássicos atemporais mais fáceis de ler, gente. Eu achei que ia ser muito complexa a leitura, mas ele é muito gostoso de ler. Muito fácil também. E eu queria falar sobre ele porque ele é um dos poucos clássicos que eu realmente mergulhei na leitura, que eu me aprofundei, que eu consegui relacionar com a atualidade. E eu gostei muito, gente, por causa disso. Porque eu me senti tão feliz em conseguir ler um clássico. Porque assim, gente, eu tinha muita dificuldade. Pra mim eram palavras muito complexas, um nível muito superior ao meu intelecto. Eu não conseguia, gente, fazer leitura de livros clássicos muito... Enfim, gente, eu não consegui fazer leitura. Mas esse livro aqui me deixou com uma expectativa muito alta, me deixou muito feliz porque eu consegui fazer leitura, eu consegui compreender realmente o que eu tava lendo. E eu quero falar com vocês sobre ele, ok? Então vamos lá. Gente, esse livro aqui, Revolução dos Bichos, ele conta a história de uma granja chamada Granja do Solar, que é cuidada ali pelo Jones, que é um ser humano, e cuida dos animais ali, dos bichos. Até que um dia os bichos se reúnem e decidem fazer uma revolução contra o Jones, porque, de acordo com os animais, eles querem ter sua própria vida, querem comandar eles mesmos, eles querem ser livres. Tem até uma frase aqui que eu gostaria de ler pra vocês, que eu achei muito interessante. Eles não queriam mais ser liderados pelo homem, eles eram contra o ser humano. O dilema deles era 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Quem eram 2 pernas? O ser humano. 4 pernas, os animais. Tem até um trecho aqui que eu acho muito interessante, que é assim, a base pra você entender o livro. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Esse era o dilema deles. Eles queriam ser livres. Aqui, ó, outra frase. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida do animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Gente, esse livro aqui ele é fantástico, porque, enfim, não vou deixar pra falar essa parte no final, senão eu vou dar um spoiler, mas enfim. Os animais decidem fazer uma revolução contra o Jones, porque eles querem ser livres. E essa revolução acontece, eles realmente conseguem expulsar o Jones, que é o ser humano, e a Granja do Solar agora vira a Granja dos Bichos. Eles criam lá todo um hino pra eles mesmos, falando sobre a liberdade dos animais, que agora eles eram livres, eles poderiam fazer o que eles quisessem. E, gente, eu gostei tanto desse livro que eu fiz até marcações aqui de post-it, não sei se é pra ver. E eu queria explicar esses post-its aqui pra vocês antes de começar a falar do resto do livro. Os post-its amarelos, eles representam a manipulação que a gente encontra no meio do livro. Os post-its laranjas, eles são as opressões que a gente encontra. Os post-its rosa são as bandeiras brancas.
O que são as bandeiras brancas? As bandeiras brancas, elas são as partes em que os animais realmente percebem que estão sendo manipulados, mas eles simplesmente deixam a vida levar eles. Eles percebem que tem algo de errado, mas eles não ligam. Eles, sei lá, eles não têm a motivação pra correr atrás do que é certo. E os verdes é mais a parte do apêndice, que explica um pouquinho sobre a verdadeira ideia por trás do livro, que eu marquei aqui e achei muito interessante. Essa edição, inclusive, gente, é incrível, porque o jeito que ela trata o livro, que ela organiza o livro é muito bom. Essa parte do apêndice também é de muita qualidade, eu gostei muito. E, enfim, vamos continuar com a história. Onde eu parei mesmo? Tá. Os animais fazem a revolução lá contra o Jones e eles começam a viver a vida deles. E conforme os dias vão passando, eles vão percebendo que, para essa comunidade de bichos ter uma organização melhor do que está agora, eles precisam de um líder. Já começa aí, já tô entendendo o caminho que vai seguir a história, né? Eles precisam de um líder. E quem serão os líderes? Os animais mais inteligentes. De acordo ali com aquela comunidade, eles consideram os animais mais inteligentes os porcos. Para eles, os porcos são os mais inteligentes, mais aptos a comandar aquela comunidade de bichos. Os porcos eram os que sabiam ler, e eles também criaram 10 ou 7 mandamentos, eu não lembro agora, sobre o que os animais deveriam e não deveriam fazer. E aí vocês já vão percebendo, né? O sistema autoritário que está sendo criado. E essa é a história por trás do livro. É o regime dos porcos que vai sendo criado durante todos esses anos. Os porcos ficaram sozinhos por aproximadamente uns 8... Os animais em si ficaram sozinhos por aproximadamente uns 8, 9 anos, sozinhos, sem nenhum humano para falar o que eles deviam ou não deviam fazer. E no começo, gente, é tudo perfeito. Os animais acham tudo ótimo porque eles são livres. Na cabeça deles são livres. Mesmo eles tendo agora um líder, que são os porcos, eles defendem que a atualidade vai ser sempre melhor do que a época em que eles viviam com o Jones. Porque pra eles, a época que eles viviam com o ser humano era muito pior, porque pra eles eram totalmente explorados. Mas na realidade, eles acabavam sendo muito mais explorados na granja dos bichos do que na granja do solar. E essa é a crítica que esse livro aqui tá fazendo. Tem até aqui uma situação de opressão nas primeiras páginas do livro que eu marquei, que eu gostaria muito de falar. Deixa eu só encontrá-la aqui. Que eu fiquei assim, totalmente em choque, gente, na hora que eu li. Aconteceu que Lulu e Branca deram cria logo após a colheita do feno, parindo 9 robustos cachorrinhos. Tão logo foram desmamados. Napoleão, que era um porco, tirou-os das mães, dizendo que ele próprio se responsabilizaria por sua educação. Levou-os para um sótão que só podia ser alcançado pela escada do depósito e os manteve em tal reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência. Gente, vocês entendem a profundidade disso? O porco, o Napoleão, que era um dos líderes, retirou os 9 cachorrinhos da mãe e começou a criar eles em um porão fechado. Eles não tinham acesso a nenhum outro animal. Eles ficaram muito tempo reclusos do resto da comunidade de bichos, porque o Napoleão estava ensinando os mandamentos da comunidade e os ideais dele para os cachorrinhos. E vocês imaginam, será mesmo que ele estava ensinando coisas boas para esses cachorros? O que vai acontecer quando esses cachorros saírem para ver o mundo lá fora? Enfim, aí o livro vai seguindo, a gente não tem nenhuma notícia desses cachorros, tanto que a gente até esquece que esses cachorros estavam no porão. E nisso vai se criando um regime autoritário, gente, um regime muito autoritário dos porcos. Tudo que eles falavam que não podia ser feito, eles abriam uma exceção apenas para os porcos. Por exemplo, nenhum animal poderia beber cerveja. Os únicos animais que poderiam seguir, que não precisam seguir esse mandamento, eram os porcos. Chegou até... Lembra da frase que eu mencionei no início? 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Eu já vou pular pro final, porque já tá dando tempinho, já passou muito tempo aqui, eu tô falando. Então vamos lá. Os porcos, os animais ali, a comunidade, viram todos os porcos, no final do livro, andando sobre 2 pernas. E foi aí que os animais caíram na real. Foi aí que os animais perceberam que eles estavam sendo realmente manipulados, que eles estavam sendo usados. Enquanto os porcos viviam do bom e do melhor, os outros animais eram explorados, tinham que trabalhar dia e noite. Tinham que trabalhar o tempo inteiro para conseguir alimento para os porcos. O livro vira isso, gente. O resto da comunidade inteira trabalhando para servir aos porcos, porque os porcos eram vistos como raça superior. E, gente, esse livro é fantástico, porque é muito real, gente. Foi baseado em fatos reais, foi baseado na Segunda Guerra Mundial. E, assim, gente, incrível, esse livro é incrível. Os animais veem os porcos andando sobre 2 patas, o que era totalmente inaceitável no começo do livro. Os porcos acabam fazendo tudo, gente, que era inaceitável, eles faziam no final. Outra coisa, nenhum animal poderia usar roupas, calças, camisetas. E no final do livro,
Todos os porcos utilizam calça e camiseta, andam sobre duas patas e ainda começam a ter uma relação de muita proximidade com os seres humanos. E aí tem uma frase aqui, ó, a última frase da gente que eu vou falar. Os bichos estavam limpando a lavoura de nabos. Trabalhavam diligentemente, mal levantando o olhar do chão, e sem saber a quem temer mais, se aos porcos, se aos visitantes humanos. Ou seja, os porcos passaram a adotar os humanos na sua própria granja, na granja dos bichos, e começaram a ter uma relação assim. Eles, no livro aqui, fala que os porcos jogavam poker no final do livro com os seres humanos, bebiam com os seres humanos, e isso é de total hipocrisia, porque no começo do livro era totalmente inaceitável essas atitudes. Eles eram totalmente contra a relação com os seres humanos. E, gente, assim, fantástico. Já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Termino por aqui com esta frase marcantíssima sobre a Revolução dos Bichos, gente. Retomando, é um livro que eu recomendo muito, um dos clássicos mais fáceis, um dos clássicos atemporais mais fáceis que eu já li e de muita qualidade, gente. Apesar de ter sido baseado na Segunda Guerra Mundial, até quem não entende nessa parte da história vai compreender a mensagem por trás desse livro. E assim, gente, isso é muito repetitiva, mas eu gostei muito desse livro, muito. Esse livro aqui do George Orwell, eu aplaudo de pé. Eu gostei muito, gente, e recomendo vocês lerem. É isso. Obrigada por assistirem.